Meu médico recomendou ventosa, liberação miofascial e acupuntura para a minha dor, porque ele viu lá que eu estava com bastante nodulações, vários nódulos na musculatura e que isso seria o melhor para mim. Olha que controverso, eu vou te fazer uma analogia aqui agora. Você muito provavelmente não faria comigo uma cirurgia no olho, porque eu não sou oftalmologista. Mas quando você fala isso para o seu fisioterapeuta, é exatamente o que você está fazendo. Você está fazendo a cirurgia no olho com alguém que não é oftalmologista. E eu te explico agora por quê. O médico, por mais confiança que você tenha nele, por mais resolutividade que ele tenha tido nos seus quadros de dor crônica prévios ao episódio atual, o médico ele não tem bagagem técnica para dizer qual é a técnica da fisioterapia que você precisa. Os médicos não estudam fisioterapia. Faz sentido agora? A fisioterapia é uma profissão. E essa profissão, ela tem conhecimento técnico-científico para te dar o seu próprio diagnóstico, para com o seu diagnóstico falar quanto tempo você vai melhorar, quantas sessões você vai ter que fazer, o que você vai ter que fazer em casa, enfim. A fisioterapia não é uma profissão técnica que o médico diz o que você tem que fazer e você faz. Isso serve também para você que manda mensagem na central, querendo marcar a consulta, falando assim, ó. Caio, quanto é 10 sessões? Caio, eu preciso de 20 sessões para o meu joelho. Você está sendo brutalmente enganado. Enganado porque o sistema que te ensina que você precisa de 10, 20 sessões é um sistema do plano de saúde que não foi feito para atendimento especializado. O plano de saúde foi feito para emergência médica. Se você tiver uma emergência médica, sofreu trauma, queda, acidente, vai para o hospital. Agora, quando você tem uma crise de coluna, os pensamentos automáticos que vêm à sua cabeça te geram desespero, desesperança e você fica muito suscetível a fazer uma cirurgia com um viés muito grande, o viés financeiro. O profissional, ele quer ganhar em cima de você. E 96% das hérnias não são tratadas com cirurgia, são tratadas com fisioterapia especializada em dor, fisioterapia especializada em coluna. Então você tem que ficar ligado nisso para você não ser enganado. Quando você está com travamento de coluna, a acupuntura não vai fazer nada por você. Liberação miofascial não vai fazer nada por você. Ventosa, ozonioterapia, toda terapia que você deita e recebe a técnica não vão fazer nada por você. Essas terapias são paliativas e geram dependência. Aí você fala assim, ah não, mas eu não vou fazer o tratamento com você não, porque Caio é muito adepto do movimento e o meu ortopedista, o meu neurocirurgião falou que eu não poderia impacto, porque minha coluna tá osso no osso. Olha que louco, né? Tudo isso não tem base científica. Impacto faz bem para a coluna, melhora a qualidade do disco, melhora a produção osteoblástica, isto é, as células osteoblásticas começam a produzir mais cálcio e melhora a sua densidade mineral óssea. Essa história de proibir impacto para quem tem artrose, ou para quem tem hérnia, ou para quem está com a coluna osso no osso, é infundada. Então, quando você faz atividade física, faz exercício controlado através do fisioterapeuta, você só melhora. E sabe, na nossa experiência clínica, o que é que tem acontecido com esses pacientes? Esses pacientes têm feito esses tratamentos porque o médico mandou e ele confia mais no médico do que no educador físico, do que no fisioterapeuta, do que no psicólogo, do que no enfermeiro, do que no farmacêutico, porque ele tem aquela cultura de que o médico sabe mais do que todo mundo. E aí ele se dá mal, porque dos dois, ou ele vira peixe e vai para hidroterapia e não faz mais nada na vida, fica com medo de fazer as coisas e quando sai da água a dor volta, porque você tira a carga gravitacional na água, mas você vive sobre gravidade. Ou simplesmente sua dor, que já poderia ter melhorado, começa a cronificar, porque você ouviu de algum profissional que ele vai acelerar a sua recuperação. E isso não existe. Não existe uma intervenção que você vai acelerar o processo de história natural de uma crise de dor na coluna. Você está com uma crise de dor na coluna, fez a fisioterapia violou sua expectativa, você melhorou muito no primeiro contato, você tem que tratar por no mínimo 2 meses. Senão você vai ficar indo e voltando e cada vez mais incapaz, com cada vez mais incapacidade. Então, cuidado. Médicos não sabem tudo a respeito de dor crônica. Assim como nós, fisioterapeutas, não sabemos tudo a respeito de dor crônica. O que a gente garante aqui é que você vai ter direcionamento. Se você precisar do médico, a gente vai te encaminhar para o médico e a gente não vai te dizer o que é que você tem que fazer lá.
que é o que acontece com a maioria dos médicos, né? O médico encaminha você para o fisioterapeuta e fala, faça fisioterapia analgésica, faça ventosa, faça liberação, faça acupuntura. Isso é baseado em nada, baseado em achismo da cabeça deles. Quando a gente avalia você, é claro que vão ter casos que vai ser a acupuntura que você vai ter que receber. Mas quando a gente avalia você, na maioria esmagadora das vezes, não é nenhuma dessas técnicas passivas que você tem que receber. É movimento. E não existe essa história de movimento agravar seu problema porque tá osso no osso. Isso é uma crença muito equivocada. O movimento vai cuidar do entorno do osso com osso para você começar a melhorar. Então eu espero ter esclarecido essa dúvida, porque é uma dúvida muito comum de muitos pacientes que são acompanhados por mim, por minha equipe e por profissionais que eu acompanho e mentoro. Então eu espero que essas informações façam sentido para você e que você não precise passar por tantos tratamentos que são ineficazes para depois chegar em nós fisioterapeutas especializados em dor, em coluna, para dar muito trabalho para reabilitar, porque todos esses tratamentos aí que vocês estão fazendo que não dão resultado, geram uma frustração que alteram a forma e a função do seu cérebro. E aí o seu cognitivo, os seus pensamentos ficam muito mais automatizados pelo medo e pela ansiedade por não estar se recuperando, e você adota um comportamento protetor, fica todo rígido e fica com cada vez mais incapacidade. Beleza? Então, eu queria muito que essa informação chegasse para a maioria dos pacientes, mas a gente sabe que quando você sair desse vídeo aqui, vão ter milhares de outros vídeos falando para você justamente o contrário do que eu tô te dizendo. Então é muito complicado. Tome muito cuidado com os médicos que vocês vão, com os fisioterapeutas que vocês vão. Quando você tiver uma crise de coluna, sem sofrer trauma que é do acidente, não é pro médico que você tem que ir, é pro fisioterapeuta. Quando você tiver uma crise de dor que aconteceu logo após um trauma, uma queda, um acidente, não é para o fisioterapeuta que você tem que ir, você tem que ir para o ortopedista. Entende? Cada caso é um caso. E alguns casos precisam dos dois profissionais. E se você precisar, a gente vai saber te dizer. Bom, é isso. Me segue no Instagram, no YouTube, no Twitter, no TikTok para mais vídeos todo santo dia. Um grande abraço. Movimento é vida.